24 anos sob o comando de Saddam Hussein. Esse foi o período marcado por guerras químicas, execuções em massa e punições brutais contra a própria população. O cenário mudou definitivamente em 2003. As forças dos Estados Unidos invadiram o Iraque e o regime desmoronou em semanas. 9 de abril de 2003. Bagdá caiu. Naquele momento, Saddam Hussein desapareceu do mapa. Ele não foi capturado no palácio. O ditador fugiu para o centro do Iraque e entrou na clandestinidade. Por que ele não foi encontrado de imediato? Ele tinha uma rede de apoio. Durante quase 8 meses, o homem mais procurado do mundo viveu como um nômade. Ele trocava de esconderijo constantemente. Utilizava casas seguras e contava com a proteção de pessoas que ainda mantinham lealdade ao antigo governo. Saddam concentrou seus movimentos perto de Tikrit. É a sua cidade natal, localizada na província de Salah al-Din. Ele conhecia cada palmo daquele terreno, mas a pressão era constante. O exército dos Estados Unidos montou uma força-tarefa permanente. Agentes da CIA e informantes iraquianos trabalhavam 24 horas por dia. O objetivo era um só: rastrear o rastro de Saddam. O processo foi lento e metódico. Militares capturaram e interrogaram dezenas de pessoas do círculo íntimo do ditador. Cada prisão entregava um novo fragmento de informação. A inteligência americana começou a fechar o cerco. No mapa de operações, a zona de busca foi reduzida. O comando militar acreditava que ele estava escondido em uma área pequena, próxima ao rio Tigre. O foco total se voltou para as cidades de Ad-Daur, Samara e Tikrit. À primeira vista, ele parecia ter evaporado, mas na prática, ele estava ficando sem espaço para respirar. A vigilância aérea era constante. O som dos helicópteros não parava. No quadro operacional, os soldados marcavam as coordenadas de cada fazenda na região. Não havia mais margem para erro. A busca se tornou uma caçada de rua em rua. Cada túnel e cada porão eram revistados. Os eventos aceleraram. O fim do esconderijo estava próximo. 13 de dezembro de 2003. Noite. Esse foi o momento em que os militares americanos lançaram a Operação Red Dawn. O nome veio direto das telas de cinema, uma referência ao filme de guerra de 1984. O alvo eram 2 pontos específicos: Wolverine 1 e Wolverine 2. Por que escolheram esses locais? A inteligência apontava para fazendas isoladas perto de Ad-Daur. O local ficava a apenas 15 quilômetros ao sul de Tikrit, a terra natal do ditador. 600 soldados participaram da ação, homens da 4ª Divisão de Infantaria e da Task Force 121. O grupo reunia o que havia de melhor nas unidades de operações especiais. Eles utilizaram helicópteros, veículos blindados e informações de fontes locais. O segredo foi revelado por um ex-guarda-costas de Saddam. Ele finalmente entregou a localização exata. As tropas cercaram um pequeno complexo murado. No chão, encontraram um monte de tijolos e terra. À primeira vista, apenas entulho. Mas na prática, o esconderijo final. Sob os escombros, havia um buraco escuro. A abertura tinha entre 1,80 m e 2,5 metros de profundidade. O espaço era mínimo, apenas o suficiente para um homem deitar. Esse local ficou conhecido mundialmente como Buraco de Aranha. No vídeo da inspeção, nota-se: a entrada é estreita e sufocante. Lá dentro, encontraram Saddam Hussein. A imagem era drástica. O homem que governou o Iraque com punho de ferro parecia magro e debilitado. O cabelo estava despenteado. A barba estava longa, cinza e suja. O kit de sobrevivência era básico. Saddam carregava uma lanterna, uma pistola e uma bolsa com $750 mil em dinheiro americano. 2 fuzis AK-47 estavam ao alcance da mão. Mas ele não puxou o gatilho. Não houve resistência nem tentativa de fuga. Ouve-se o som metálico das algemas. Ele foi retirado do buraco e preso imediatamente. Saddam foi levado para Camp Cropper. Era uma prisão militar dos Estados Unidos perto do Aeroporto Internacional de Bagdá. O local era uma instalação de segurança máxima para alvos de importância extrema. O ex-presidente recebeu um novo nome técnico:
detento de alto valor número 1. Sua cela era minúscula. No quarto, não havia luxo. Apenas o básico para mantê-lo vivo até o julgamento. Assim terminou a caçada humana. Uma cama de metal, um colchão fino, uma pia pequena e um vaso sanitário. Essas eram as únicas posses de Saddam Hussein em sua cela. No teto, uma lâmpada que nunca apagava. Os militares americanos mantinham a luz acesa 24 horas por dia. O objetivo era monitorar cada movimento do prisioneiro sem interrupções. Por que tanto controle? O risco de um suicídio ou de um resgate era real. Mas na prática, o isolamento era total. Câmeras e guardas vigiavam o perímetro de forma constante. Saddam era proibido de falar com outros detentos. Ele passava a maior parte do tempo em silêncio absoluto. Uma vez por dia, recebia permissão para sair. Ele caminhava em um pátio pequeno por exatos 60 minutos. Era o momento de fazer exercícios e respirar ar puro sob vigilância armada. No vídeo nota-se, ele segura livros em árabe. O Alcorão era sua leitura mais frequente. Além da leitura, ele escrevia de forma compulsiva. Eram cartas e notas destinadas principalmente às suas filhas, que viviam na Jordânia. O ex-ditador preenchia páginas inteiras antes de entregá-las aos censores. Interrogatórios eram a rotina. Oficiais de inteligência e agentes americanos entravam e saíam da sala. Entre eles estava George Pirro, agente do FBI. Em 2004, Pirro passou meses conversando com Saddam. O relato do agente é seco. Saddam era calmo e articulado. Ele tentava, a todo custo, manipular o rumo das conversas. O comportamento do prisioneiro surpreendia. Saddam não demonstrava remorso. Não havia sinal de medo em seu rosto. Ele acreditava que a história o absolveria como um herói, e não como um réu. Para ele, o tribunal era apenas um palco. Saddam recebia seus advogados periodicamente. A equipe jurídica misturava profissionais iraquianos e estrangeiros. Ele mantinha a postura rígida. Ainda se apresentava como o presidente legítimo do Iraque. Recusava-se a admitir qualquer crime. Alegava que estava apenas protegendo a soberania do país contra inimigos externos. Enquanto ele ocupava a cela, o Iraque se transformava. O partido Baath foi desmantelado. Um novo governo surgia com apoio direto de Washington. Em 28 de junho de 2004, os Estados Unidos transferiram a custódia legal de Saddam para o governo interino iraquiano. O primeiro-ministro Iyad Allawi assumiu a responsabilidade formal pelo caso. Mas havia uma condição de segurança. À primeira vista, o Iraque mandava. Mas na prática, os americanos mantinham a guarda física. O medo era duplo: um ataque de vingança por parte de vítimas do regime ou uma tentativa de fuga organizada por insurgentes leais. Saddam Hussein permanecia em mãos militares americanas para garantir que chegasse vivo ao banco dos réus. Depois de quase 2 anos de confinamento rigoroso, o isolamento chegou ao fim. O próximo passo não seria a liberdade, mas o tribunal. Assim terminou o período de silêncio na cela. 19 de outubro de 2005. Essa é a data que marcou o início do fim. O Tribunal Especial Iraquiano abriu as portas para julgar Saddam Hussein e a cúpula do seu regime. O local escolhido foi a Zona Verde de Bagdá, um perímetro cercado por arame farpado, tanques e patrulhas constantes das forças dos Estados Unidos e do governo iraquiano. Como o tribunal pretendia punir um ditador? À primeira vista, uma corte de justiça comum. Mas na prática, o acerto de contas de décadas de opressão. O foco inicial do julgamento foi o massacre de Dujail. Tudo começou em 1982. Dujail era uma pequena cidade de maioria xiita, localizada a 60 quilômetros ao norte da capital. Saddam visitou o local em um comboio oficial. No meio do trajeto, o caos. Militantes xiitas abriram fogo contra os veículos blindados. Saddam escapou ileso, mas a resposta foi imediata e letal. O ditador ordenou uma vingança sistemática. Barzan Ibrahim al-Tikriti, meio-irmão de Saddam e chefe da inteligência, liderou a operação. As forças de segurança cercaram a cidade. Centenas de moradores foram presos em suas casas. No registro visual da época, nota-se:
Idosos e crianças foram arrastados pelas ruas sem qualquer prova de culpa. 148 homens e jovens receberam a sentença de morte. As execuções ocorreram nos anos seguintes. Outros prisioneiros foram enviados para Abu Ghraib. Lá, sofreram tortura ou simplesmente desapareceram no sistema prisional. O exército destruiu casas e arrasou pomares inteiros. A cidade foi apagada do mapa como castigo coletivo. Por esses atos, Saddam enfrentou a acusação de crimes contra a Humanity. O tribunal detalhou o extermínio planejado de civis. Junto com ele, 7 ex-oficiais sentaram no banco dos réus. Entre eles estavam Barzan al-Tikrit e Taha Yassin Hamadan, o antigo vice-presidente. Líderes locais do partido Baath também aguardavam a sentença. Pela primeira vez na história moderna do Iraque, um governante prestava contas. As câmeras de televisão transmitiam tudo ao vivo para milhões de lares. No quadro, Saddam Hussein sentado dentro de uma cela de madeira, cercado por guardas armados. Ele vestia um terno escuro e segurava um exemplar do Alcorão. Mas o réu não aceitava o protocolo. Saddam interrompia os juízes constantemente e gritava com a promotoria. Ele fazia discursos inflamados para as câmeras. Não reconhecia a autoridade daquela corte. Chamava os juízes de traidores e marionetes da ocupação americana. Ouve-se o som do martelo do juiz tentando restaurar a ordem, sem sucesso. Saddam afirmava, com o dedo em riste, que ainda era o presidente legítimo do país. Mas isso era apenas o começo. O tribunal não recuou diante dos gritos. Não havia caminho de volta para o homem que governou pelo terror. Saddam Hussein jamais aceitou a autoridade do novo governo. Ele se recusava a reconhecer a legitimidade do tribunal. Durante as sessões, Saddam levantava-se bruscamente e acenava para as câmeras de televisão. Ele interrompia as falas dos promotores. Gritava que tinha o direito legal de punir qualquer pessoa que tentasse matá-lo. O ex-ditador alegava que suas ações eram para proteger o Iraque contra terroristas. Ele mantinha uma postura confiante e autoritária. Agia como se ainda estivesse no comando do país, mesmo estando atrás das grades. Por que os juízes estavam em perigo? O risco de morte era constante. O tribunal enfrentava pressões externas e ameaças diretas de grupos insurgentes. Vários magistrados foram intimidados e alguns abandonaram o caso. Em janeiro de 2006, o juiz Rizgar Mohamed Amin renunciou ao cargo. Ele não suportou a pressão política e o caos dentro da sala de audiências. O substituto foi Rauf Abdelrahman. Ele era mais rígido. Abdelrahman tentou impor ordem no tribunal e silenciar os gritos dos réus. À primeira vista, um julgamento impossível. Mas, na prática, o processo avançava dia após dia. Ouve-se o choro das testemunhas nos depoimentos. Sobreviventes do massacre de Dujail contaram o que viram. Eles relataram sessões de tortura e descreveram as execuções sumárias de seus vizinhos. Falaram sobre a perda total de suas famílias. A acusação apresentou provas físicas. Eram documentos oficiais com a assinatura de Saddam Hussein. Os papéis autorizavam formalmente as sentenças de morte em Dujail. Não havia margem para erro. 5 de novembro de 2006. Esta foi a data do veredito final após um ano de julgamento. Saddam Hussein foi declarado culpado por ordenar o massacre. A sentença foi anunciada: morte por enforcamento. No vídeo, nota-se a reação de Saddam. Ele não demonstrou medo. Ele ergueu o punho fechado e gritou para os presentes. Afirmou que não temia a morte e que ainda se considerava o único líder legítimo do Iraque. Os advogados de defesa agiram rápido. Eles protocolaram um recurso imediato para tentar anular a sentença ou atrasar a execução. O caso foi para a Corte de Apelações do Iraque. Os juízes revisaram cada prova e cada depoimento coletado no tribunal original. O tribunal levou várias semanas para analisar o processo. Mas o destino de Saddam estava selado. 26 de dezembro de 2006. O tribunal confirmou a sentença de morte. Aqui a história chegou ao seu ponto crítico. Não havia mais caminho de volta. 26 de dezembro de 2006. O Tribunal de Apelações do Iraque emitiu o veredito definitivo.
A sentença de morte de Saddam Hussein estava confirmada. Por que a decisão foi tão rápida? O tribunal declarou Saddam culpado de crimes contra a humanidade. Não haveria novos recursos ou adiamentos. A sentença era final e absoluta. A lei iraquiana estabelece um prazo rígido. Após a aprovação da apelação, a execução deve ocorrer em até 30 dias. Mas o governo iraquiano não pretendia esperar 4 semanas. Eles tinham pressa. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki liderava o governo de maioria xiita. Ele deu a ordem direta. Saddam deveria ser executado imediatamente. O tempo estava acabando para o antigo ditador. Naquele momento, o feriado islâmico do Eid al-Adha se aproximava. É uma celebração de oração, caridade e reuniões familiares. Em 2006, o feriado começaria entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Mas isso era apenas o começo. O governo acreditava que a execução antes do feriado passaria uma mensagem de força. Eles queriam oferecer um encerramento para as vítimas do regime. O objetivo era claro: mostrar que o novo Estado iraquiano detinha o controle total do país. À primeira vista, um processo legal padrão. Mas na prática, uma corrida contra o relógio político. Após a decisão do tribunal, os preparativos ganharam velocidade máxima. Oficiais iraquianos e militares dos Estados Unidos iniciaram reuniões de emergência. Os americanos ainda tinham a custódia física de Saddam, mas o comando agora era local. Documentos legais foram assinados em série. A segurança foi reforçada em pontos estratégicos. A prisão e o local da execução tornaram-se fortalezas vigiadas por homens armados. No quadro, soldados posicionam cercas de arame farpado e verificam câmeras de segurança. A equipe de execução foi selecionada em segredo. Juízes e testemunhas oficiais receberam convocações urgentes para comparecer ao local. O local escolhido era uma antiga instalação de inteligência militar em Bagdá. Não havia mais margem para erro. Saddam Hussein foi informado sobre o seu destino. Ele foi retirado de sua cela e levado para o local onde a corda já estava preparada. O ex-líder foi conduzido pelos corredores de concreto sob forte escolta. Ouve-se o som de botas batendo no chão frio e o tilintar de correntes de metal. Saddam foi chamado ao cenário. Ele caminhou entre os guardas, mantendo o rosto rígido. O ditador foi levado ao local da execução por diversas vezes durante os procedimentos de transferência. Cada passo o aproximava do patíbulo. Assim terminou o processo legal. O tribunal deu a sentença e o palco estava montado. 29 de dezembro de 2006. Saddam Hussein recebeu a notícia oficial. O tribunal rejeitou seu último recurso. A sentença de morte estava confirmada. Por que a pressa na execução? O governo iraquiano temia que cada dia extra gerasse novas revoltas. Mas a decisão final estava tomada. À primeira vista, apenas mais uma noite na prisão. Mas na prática, eram as últimas horas de um ditador. Saddam permanecia confinado em Camp Cropper. Era uma instalação militar dos Estados Unidos perto do aeroporto internacional de Bagdá. O relógio avançava. Guardas americanos entraram na cela e entregaram o comunicado. A execução ocorreria na manhã seguinte, ao amanhecer. Saddam Hussein tinha 69 anos. Ele governou o Iraque com punho de ferro durante quase 24 anos. Agora, restavam apenas horas. No vídeo da segurança, nota-se: Saddam mantém a postura. Ele não grita, ele não implora. Ele pede apenas o seu casaco e o seu alcorão. O silêncio no corredor da prisão era absoluto. Ouve-se apenas o som das botas dos soldados no concreto. O prisioneiro número 4402 começou a organizar seus poucos pertences. Ele lavou o rosto e preparou-se para a última noite. Não havia mais para onde fugir. O sistema que ele mesmo criou agora o levava para a forca. Assim terminou o seu domínio. Morte por enforcamento. Essa foi a sentença definitiva. Naquela última noite, Saddam Hussein manteve a calma, mas o silêncio dominou sua cela. Ele parou de gritar. Testemunhas afirmam que ele parecia resignado com o destino. Ele entendeu que o fim havia chegado. Por que Saddam não implorou por misericórdia? Ele teve chances de demonstrar arrependimento.
Mas o ex-ditador escolheu o silêncio e a oração. Saddam passou as horas finais lendo o Alcorão e escrevendo cartas. Em uma delas, ele se despediu oficialmente de sua família. Ele entregou o testamento a um de seus advogados. O pedido era específico: um enterro islâmico simples em sua cidade natal, Al-Auja, perto de Tikrit, o mesmo lugar onde ele nasceu. Saddam exigiu ser enterrado ao lado de seus filhos, Uday e Qusay. Os dois morreram em 2003, durante um tiroteio contra forças americanas em Mossul. À primeira vista, um pedido de pai, mas na prática, o desejo de consolidar seu legado familiar na terra onde tudo começou. Não houve pedidos de perdão. Ele não demonstrou qualquer remorso pelos crimes cometidos durante as décadas no poder. Naquela noite, o corredor da prisão estava vazio. Na filmagem de segurança, nota-se: soldados americanos permanecem imóveis na guarda. Oficiais iraquianos circulam pelos escritórios, organizando os documentos para a transferência do prisioneiro. A lei iraquiana era clara. O enforcamento precisava ocorrer antes do nascer do sol. 3 da manhã, 30 de dezembro de 2006. Nesse momento, Saddam Hussein foi oficialmente entregue às autoridades para a execução. O processo de transferência foi rápido. Não havia mais margem para recursos ou atrasos. Ouve-se o som metálico das algemas sendo fechadas. O comboio estava pronto. O tribunal deu a sentença e o tempo havia acabado.